Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sem muita enrolação, vamos lá para a revisão de metrologia. Não vou falar muito sobre outras coisas, que é um conteúdo aí, eu vou dar bastante conteúdo em uma aula só e provavelmente vai demorar. Então já separa aí, pega sua pipoca, seu caderno, senta aí que lá vem uns 40 minutos de aula. Mas garanto que vamos passar aí pelo menos por uns 90% da matéria que você está aí precisando. Talvez para sua primeira prova, ou seja lá para o que você está estudando. Enfim, bons estudos. Primeira coisa de tudo, a gente tem uma certa hierarquia na metrologia. Vamos falar dessa hierarquia no Sistema Internacional de Medidas, onde eu vou estar representando aqui por um triângulo e algumas subdivisões, representando o que está acima do que. Lembrando que a confiabilidade cresce nesse sentido. No mais abaixo aqui, o que a gente tem? A indústria, que às vezes vai fazer uma medida aí. São aquelas medidas que o pessoal vai fazer no dia a dia, lá no chão de fábrica, é, sem ambiente controlado e tal. É, serve para a necessidade, mas em questão técnica regulamentada, não tem assim tanto, não tem tanta hierarquia assim. Acima dela, a gente tem a RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração. Acima da RBC, a gente tem a IPEM, que é o Instituto Nacional de Metrologia, ó, Instituto de Pesos e Medidas. E acima do IPEM, e sim, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, a gente tem o Inmetro. É, peço perdão aí pelos alguns erros que eu vou cometer durante a gravação. Não tem edição, vocês veem que eu já começo gravando e só finalizo no final da aula. Então, assista até o final, às vezes eu corrijo uma coisa que eu falei lá no início, se eu tiver errado e tiver recordado. A gente, voltando, aqui no topo da cadeia da hierarquia, a gente tem o Inmetro e o LNM. Que o que é? Esse LNM é o Laboratório Nacional de Metrologia. O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, o RBC, Rede Brasileira de Calibração e aqui abaixo a indústria. Ou seja, a gente tem toda essa hierarquia aqui. Ah, enfim, vale ressaltar que o Brasil ele é até referência nacional aí em questão de medidas. A gente tem ótimos laboratórios aqui, inclusive aí países de alta tecnologia trazem às vezes tanto às vezes peças ou né, mesmo instrumentos de medições para fazer calibração aqui no Brasil. Então, isso aqui é só para contextualizar. Não tem tanta importância assim no decorrer do conteúdo, que provavelmente você vai ser cobrado mais na prática e menos na parte conceitual. Falando um pouco mais sobre o Sistema Internacional de Medidas, a gente tem as medidas que são base. Então, vou escrever aqui, ó, base do SI. O que são elas? São, por exemplo, o metro. A gente tem massa, que é em gramas. A gente tem temperatura, que é Kelvin. Tempo, que é segundos. Quantidade de matéria, que é mol. Corrente elétrica, amperes. E a gente tem as derivações. Vou representar com uma setinha aqui. A gente tem as derivações. O que são essas derivações? São aí justamente derivadas dessas medidas. Com exemplos vocês vão entender. Que a gente tem, por exemplo, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Pressão, pressão ou tensão, Newton sobre metro ao quadrado. Deslocamento, metros por segundo. Vazão, metros cúbicos por segundo. Torque, Newton metro e etc. Então, é importante saber isso.
o que que é a base e o que que é derivação. Você pode estar sendo cobrado sobre isso. E a gente tem também o sistema inglês, que é às vezes odiado por muitos, e eu não discordo. É que, por exemplo, para medições de comprimento, a gente tem, por exemplo, polegadas, que é 0,254 metros, pé, que é 0,305 metros, jarda, que é, até vou escrever aqui, né? Polegadas, pé, jarda, a gente tem broca, a gente tem milha, tanto terrestre quanto náutica. Eu não vou dar os fatores de conversão aqui, para justamente a gente andar um pouquinho mais rápido. A gente tem também légua. Isso tudo aqui para comprimento. Vejam para você ver aí que complicação para um tipo de medida só. E agora que isso aqui é padronizado, né? Porque antigamente isso aqui era dado em referência ao rei. Até é uma coisa interessante da metrologia, que é o seguinte, a gente sempre está comparando tamanhos, né? A gente sempre está comparando uma coisa com outra. Então, por exemplo, aqui no sistema inglês, antigamente era tudo baseado no rei. Então, o tamanho da polegada era o tamanho da polegada do rei, a medida do pé era o tamanho do pé do rei. Isso tinha um problema. Qual era ele? Quando o rei morria, tinha que trocar, né, todas essas medidas e aí dava aquela bagunça. Voltando aqui, a gente tem, por exemplo, para a massa, a gente tem o quilote, a gente tem a onça, a gente tem a libra, a gente tem o arroba. O arroba até é muito utilizado hoje em dia, principalmente na agropecuária aí, para se tratar de gado. Um arroba é aproximadamente aí 15 quilos, então você vê bastante. Eu tenho um boi de 50 arroba, 40 arroba. E a gente também tem a tonelada britânica. Isso aqui é tudo ligado à massa. Olhem aí para vocês verem. Enquanto para o comprimento a gente tem somente o metro, para massa, e eles têm isso tudo para massa, que é para a gente é a grama. Ó, coloquei no errado aqui. É a grama. Eles têm esses montes de variação. Isso aqui é utilizado até hoje. E depende muito também do que você está pedindo. Então, se você está pedindo comida, você pede uma coisa. Se você está pedindo líquido, é outra. Enfim. E aqui também no sistema inglês, a gente tem as derivações. Derivações. Quais são as derivações do sistema inglês? A gente tem, por exemplo, o PSI, que é Pounds Inch Square. É, a gente tem HP, que é Horsepower. A gente tem o HV, que é Horse Vapor, cavalo potência, cavalo vapor e etc. A gente tem Libra, Libra pés, Libra massa, bastante derivações aí. Que quando cai em exercício é pior ainda. Ahn, Falando sobre isso, agora voltando nesse assunto principal aqui, como a gente tem o SI e tem o K, que é o Sistema Internacional Inglês, a gente às vezes vai precisar fazer o quê? Conversões. Isso mesmo. A gente vai ter que pedir, a gente vai ter que pegar aí às vezes milímetros, passar para polegadas, polegadas decimais, polegadas fracionárias, ou até mesmo o contrário. Pode parecer bobeira, mas
Às vezes, dependendo de onde você for trabalhar, se for principalmente uma empresa internacional, às vezes algum dos lados vai ter que ceder aí e trabalhar na medida do outro. Porque fazer conversão toda hora, às vezes pode dar erro, que principalmente no sistema aí inglês, a menor divisão de polegada é 120, são 128 divisões. Não tem tanta precisão como no milímetro, que a gente passa para micrômetro e aí por diante. Então, o que é a principal coisa? É uma polegada, lembrando sempre dos dois tracinhos. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Com isso aqui, você já resolve muitas coisas. Então, por exemplo, 100 milímetros, passar ele para polegada. O que a gente faz? A gente pega o 100, divide por 25,4 e a gente chega aí, ó, 3,94 polegadas. Nesse caso aqui, polegada decimal. A gente tem lá 2,53 polegadas. Iremos passar isso para milímetro. Então é 2,53 vezes 25,4. No final aí vai nos dar 64,262 milímetros. A fracionária, ó, é a fracionária mesmo. Tem aqui 3 e 5,16. Isso aqui para mim já. Essa aqui é até aceitável. Decimal eu acho aceitável. A fracionária eu já acho muita falta do que esse povo aí tem para inventar, viu? Vamos ser sinceros. É, às vezes, como eu gosto de explicar aí para pessoas do zero, isso aqui é uma fração mista, ou seja, aquilo ali é 3 mais 5, 16. Mesma coisa, por exemplo, 3, 1 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa de 3,5, pois isso aqui é 3 mais 0,5. Beleza? Então, relembrados aí. Acho importante frisar que às vezes pode ter pessoal que vai fazer confusão. Como que a gente passa isso aqui para milímetros? Fácil. A gente pega aí, ó, 3 mais essa fração aqui, a gente pode estar dividindo ela, no caso dá 0,3125, e multiplica isso aqui tudo por 25,4. Vai dar 84,138 milímetros. Então, a gente já viu milímetros para polegada fracionária, polegada decimal para milímetro, polegada fracionária para milímetro, e agora a gente vai ver aí milímetro para polegada fracionária, que na minha opinião é o mais difícil aí, mas não impossível. Só tem que lembrar, eu falo assim, difícil comparado a essas outras três conversões aqui. Como é que a gente pode estar fazendo ela? A gente pega um milímetro, multiplica ele por uma constante que a gente usa 5,04 e divide por 128. Ok? Isso aqui a gente vai multiplica aqui a parte de cima. Vou fazer juntamente aqui agora com vocês. Aqui, ó, 78 vezes 5,04 é igual a 393,12. A gente não precisa desse decimal aqui, porque já tem pouca divisão aqui na polegada, então não vai fazer tanta diferença assim esse 0,12 décimos aí. Então, 393 sobre 128. E aqui agora a gente continua a simplificar isso aqui. Isso aqui não dá uma divisão exata. Eu não tenho o mesmo numerador que eu divido aqui e divido aqui, para poder estar simplificando. Então a gente vai voltar a reescrever em polegada mista. Que como a gente faz? Vamos fazer a divisão lá na mão mesmo. Como muitos aí às vezes nem vai lembrar como faz. Mas vamos lá. 393 dividido por 128. Se a gente divide 393 dividido por 128, a gente acha 3,07 algumas coisinhas. Então a gente tem que a gente consegue multiplicar por 3, certo? 3 vezes 128 igual a 384. E aqui vai sobrar, ó,
menos 393, vai sobrar 9. E a gente para por aqui. O que a gente faz aqui agora? A gente tem 3 inteiros, mais 9 dividido por 128. Então a gente pode escrever da seguinte maneira: 3 e 9 sobre 128 polegadas. E é assim que a gente passa milímetros para polegada fracionária. Então, esse aqui foi o resto da divisão, né? Esse 9 sobre 128. Então, recapitulando, a gente viu a hierarquia do SI, um pouquinho da história. A gente viu a base e as derivações de medidas, conversões. E agora a gente vai para o nosso próximo tópico, que é a questão de arredondamento. Então, vou até colocar aqui, ó. Derivações, hierarquia, conversões. Relevem minha letra, ela já não é muito bonita no papel, quem dirá no computador. Vamos falar agora sobre arredondamento. A gente tem três principais aí jeitos de arredondar alguma medida. A primeira delas é pela resolução do nosso instrumento. Resolução. É a mais básica também. Vamos supor que você tem um paquímetro de 0,05 milímetros de resolução. Então, a resposta deve ser com 2 decimais. Que se minha menor divisão no paquímetro é 0,05, vocês concordam comigo, vamos supor, se eu medir uma peça e escrever que eu achei esse seguinte valor, 7,853. Se minha menor divisão é 0,05, como que eu achei esse 0,3 aqui, ó, esse 0,003 aqui? Não faz sentido eu ter uma casa decimal maior aí que minha resolução. Então, seria isso. Por exemplo, eu tenho uma trena com resolução de 1 milímetro. Então, resposta em milímetro. Ou voltando para milímetros, né? Usando base de 3, ó, base de 10 e tal. Mas eu não posso ter, por exemplo, 1,5 milímetros. 1,55 milímetros. Não, isso não pode porque minha menor resolução é 1 milímetro. A gente pode sim, no olhômetro e tal, mas não. Se você está medindo aí uma janela para sua casa, uma porta, você pode medir no seu olhômetro aí se você achar que está certo. Mas aqui, do jeito que eu preciso ensinar, vou falar aqui que a gente tem que seguir a resolução do nosso instrumento. É o jeito mais certo. A gente tem também resolução, a gente tem a NBR 5891, que o que ela vai falar? Que a gente vai crescer quando a casa decimal significativa for maior ou igual a 5. O que isso quer dizer? Vou pegar aqui uns valores e a nossa casa decimal significativa vai ser uma casa somente, ou seja, vou dar um valor aqui, 7,8173, 0,9113, 10,10584, 25,4116.
Vamos arredondar aí para uma casa decimal. Então, a gente tem que parar a nossa resposta aqui. Então, a gente sempre olha o último. A gente tem que arredondar aqui. Então, a gente sempre olha para a casa depois da, do decimal significativo. Ou seja, como aqui é menor que 5, então a gente não tem que acrescentar nada. A gente vai permanecer esse 8. Então, essa resposta aqui é 7,8. Nesse aqui, olhando para cá, a gente vai ter que acrescer. Ou seja, eu vou até colocar um maisinho aqui, indicando que a gente vai acrescer. A gente vai ter que arredondar para cima esse valor. Então, seria para 1,0. Porque aqui, ó, é maior que 5. Então, a gente tem que acrescentar na próxima casa. Subir aí uma unidade. E 0,9 subindo uma unidade vira 1. Nesse caso aqui, depois da casa significativa, a gente tem 0. Então, 10,1. Nesse caso aqui, a gente tem 1, é menor que 5. Então, a gente tem ó, 25,4. Ah, se eu tivesse 7,8573, esse mesmo caso aqui. É importante salientar isso aqui, ó, maior ou igual. Se for 5, a gente vai acrescer. Então, 7,9. Porque aqui, ó, a casa depois da casa significativa é igual ou maior a 5. Então, é isso aí. E a gente tem também a maneira estatística, que como ela funciona? A gente tem uma seguinte fórmula para ela. É Vs igual a S sobre raiz de n menos 2. O que é cada coisa aqui? Isso aqui é o valor sensível, já vou explicar. Isso aqui é o desvio padrão. Isso aqui são os valores barra medições. E só faz sentido se n for maior ou igual a 3, né? Porque se for igual a 2, dá 0, raiz de 0 não dá, né? E se for raiz de número negativo também não. Então, enfim, tem que ser n maior ou igual a 3. Um exemplo. Você fez lá 13 medições. Então, seu n é igual a 13. Você vai lá e tira a média dessas 13 medições. Sua média deu 10,73594. Vamos supor. E seu desvio padrão deu 0,043. Então, a gente joga na fórmula. Então, valor sensível é igual a 0,043 dividido por n, ó, por 13 menos 2. Isso aqui vai dar 0,0129. Ou seja, onde aqui que a gente teve nosso primeiro número diferente de zero? Foi aqui, ó, na segunda casa. Então, nosso valor, nosso decimal aí vai ter que a gente vai arredondar para duas casas decimais. Ou seja, a gente vai arredondar isso aqui para duas casas decimais. Vamos parar aqui, ó. E deu 10,73. Porém, a próxima casa é 5. Logo, a gente vai ter que acrescer na nossa casa decimal aqui. Então, o nosso x barra é igual a 10,74. Esse é o arredondamento estatístico, que seria aí o mais, dentre esses aqui, o mais confiável, certo? Deixa eu ver se está gravando.
Alô, alô, alô? Isso, meu áudio. Vocês não acreditam, uma vez eu já gravei uma videoaula de sei lá quantos minutos, depois quando eu fui ver meu áudio não estava saindo. É uma tristeza. Deixa eu até ver quantos minutos já deu. É, ó, 25 minutos, estamos quase lá. Então, o que a gente falou? Da hierarquia, das bases e derivações de medidas, conversões, arredondamento, seja ele pela resolução, NBR ou estatística. E agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre erros de medições. Para erros de medições, a gente tem aqueles sistemáticos. Não vou entrar tão a fundo no que é cada erro, que é representado por esse epsilon-s aqui. Acho que chama epsilon, esqueci. Eu não pesquiso nada disso antes de fazer a videoaula. Só faço, até porque se eu chamar isso aqui de epsilon, ou chamar isso aqui de delta, eu sei que não é o delta, né, gente? Delta é isso aqui. Mas enfim, não vai fazer quase diferença nenhuma. Desde quando eu deixo explícito que estou falando às vezes errado. Então, se é S, a gente tem os aleatórios, a gente tem os grosseiros, e a gente tem o total. Isso aqui é A, isso aqui é G, esse aqui é T. Sistemáticos aqui são chamados de, são aqueles tendenciosos, então tem a ver com tendência. Tem uma certa fórmula para isso, que é o x barra menos VR. O que é o x barra? É a média e o VR é o valor de referência. Então, vamos lá que você tem seu valor de referência de 10 milímetros. Sei lá, tirou várias medições e tal. Seu x barra deu 10,4. Então, sua tendência aí é 0,4. Essa tendência aí não funciona sozinha. É, a gente usa ela aí com outras contas para dar um significado mais palpável para ela. Mas seria isso. É a média menos valor de referência. O aleatório, a gente tem que a repetitividade, repetitividade, repetitividade. Foda-se. É, que é igual aí mais ou menos t vezes s sobre raiz de n. Esse t aqui a gente usa ele como 2,28. Ah, onde esse t é essa constante. Esse S aqui é o desvio padrão e o N aí são as medições, ou seja, voltando aqui naquele exemplo, né? Então, VR, aqui a gente tem as medições, X barra e o S. Então, valor de referência, a gente tem lá 10 milímetros. A gente mediu aqui 10,1, 10,6, 10,3, tal. No final, nosso X barra deu 10,4. A gente tira o nosso desvio padrão. Daí, vamos supor, 0,00543. Então, a gente faz essa conta. Então, é 2,28 vezes 0,000543 dividido aí, vamos supor que a gente fez 10 medições. 10 medições. Não é quantos valores de referência, é a quantidade de medições aí, é a quantidade de números aí que compõem sua média, vamos dizer assim. Eu até ia tentar achar aqui, vamos tentar achar uma calculadora virtual, um modo visitante, calcular aqui, tentar achar rapidinho, né? Calculadora científica virtual
Caso. Deixa eu ver se a gente consegue achar. Eu quero essas normalzinhas aqui, pra gente ver se consegue simular. Não, esse aqui não é tão, não é tão normal não. Eu quero aquelas básicas mesmo, que vende aí em papelaria e tal. Calculadora científica padrão. Só tá aparecendo para comprar. Deixa eu tentar pegar uma imagem. Aqui, ó. Isso aqui mesmo. Que a gente tem como calcular isso aqui na calculadora de um jeito muito fácil. Primeira coisa que a gente vai fazer é ligar a calculadora, certo? Depois, a gente vai apertar Shift Mode. Então, vou até representar com a letra 1 aqui, ó. Shift Mode. Então, primeiro passo. Shift mais Mode. Isso aqui é ao mesmo tempo. Então, essa tecla mais essa tecla. Vai aparecer uma tela aí escrito MCL, Mode e ALL. E embaixo vai ter letra, é o número 1, 2 e 3. A gente vai clicar no número 3, que é o ALL. O que a gente está fazendo aí? É, a gente está resetando a nossa calculadora de fábrica para a gente não ter aí problemas na hora que a gente for inserir os dados. E vai aparecer aí Reset All. A gente aperta um igual e a gente vai voltar para a tela da calculadora normal. Ok. Isso aqui a gente está resetando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar o Mode, que é essa teclinha aqui. Mode. A gente vai ter como opção Comp, embaixo a letra 1, SD, embaixo a letra O, o número 2, e Reg, embaixo o número 3. A gente vai selecionar a opção SD, que é o número 3. Aqui eu vou colocar no mesmo padrão que eu coloquei aqui em cima. A gente vai apertar o número 2, que é aí a opção SD. Ok. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai inserir os valores, por exemplo, 10.1 e vai clicar aqui, ó, nessa teclinha aqui, ó, M+. Então, valor e depois o M+. E assim, repetitivamente, até a gente inserir todos os valores. Então, inclusive, eu vou fazer para esses valores aqui, ó. Eu vou digitar 10,1, clicar no M+. Vai aparecer no meu visor aqui, ó, N igual, e aqui embaixo 1. Ou seja, é quantos valores aí que eu já coloquei. Agora, eu vou digitar 10.6 e clicar no M+. Aqui agora eu passo para 2. Vou clicar agora 10.3 e clicar aqui no mais. Na calculadora aqui agora passou para 3. E ok. Você tem que certificar que às vezes quando você chegar no seu último número, você clicar o M+. Porque senão ele não vai computar esse último número. Ou seja, você digitou lá 10,1, clicou M+. M+, né? M+. Você digitou lá 10,6,
clicou o M+. E digitou 10,3 e não clicou nada. Então, esse valor aqui não vai ser computado. Aí sim você clica no M+, e você vai ter esse número 3 aqui. Ou seja, você tem três valores aí, você tem um N igual a 3. N igual a 3. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, no Shift e iremos clicar aqui, ó, nesse SVAR aqui. SVAR. Correto. Shift mais SVAR. Esse aqui não precisa ser ao mesmo tempo. Você pode clicar o Shift e depois clicar em cima do SVAR. Então, fazendo isso, vai aparecer aqui na tela da sua calculadora. Então eu vou desenhar a telinha dela aqui. Vai aparecer x barra 1, um tal x 2 e o sx 3. Esse aqui é a nossa média. Esse aqui é o nosso desvio padrão. Então, vou clicar aqui no 1 e eu clico no 1, vai aparecer somente o x barra na tela. Aí eu clico com o sinal de igual e vai aparecer aqui embaixo, ó, o nosso valor, que deu 0,3333. Vocês fazem aí igualzinho eu estou falando, para vocês aprenderem. Agora, se eu clicar lá no Shift SVAR de novo e clicar no 3, aí eu clico no igual. A gente vê aí, ó, que o nosso desvio padrão, nosso SX, é igual a 0,2516. E é assim que a gente usa a calculadora aí para calcular esses valores que a gente precisa. Principalmente o x barra, que é a soma de todos os números dividido por n, né? Média normal. E o desvio padrão, que seria mais chatinho de calcular aí, caso não fosse pelo calculador. Ok? Qualquer coisa, assistam mais devagar. Recapitulando. Shift Mode ao mesmo tempo. Vai aparecer aqui em cima a opção All, com o número 3 embaixo. Então você vai lá e clica no número 3. Vai aparecer aqui na sua tela Reset All. Você clica com igual. Vai aparecer um monte de tracinho aqui embaixo. Você clica igual de novo. E sua calculadora vai voltar aí para a tela normal dela. Beleza? Aí depois você vai lá, digita o seu valor, M+, digita o seu outro valor, M+, digita o seu outro valor, M+. Beleza? E vai ficar aparecendo aí nessa tela N igual a 1, a 2, a 3 e assim por diante. Depois disso, você vai clicar lá no Shift, vai até ativar uma opção aqui em cima, ó. É um Szinho aqui em cima. Aí você clica assim, aí você clica aqui nesse SVAR aqui, Shift SVAR. Ah, tá, eu esqueci de um detalhe, né? Antes de adicionar os valores aqui, depois de ter resetado, que é aquele Shift Mode All e tal, a gente vem em Mode e coloca ela na função 2. Vai estar aqui, ó, SD, número 2 aqui embaixo. Aqui em cima deve aparecer um quadradinho escrito SD. Ok, então agora sim, coloca o valor, M+, valor, M+, valor, M+. Depois, a gente clica no botão Shift, depois no botão SVAR, e escolhe aí qualquer variável que a gente quer. A gente escolhe o x barra, então tecle 1, está o x aqui, clica no 2, e o desvio padrão, clica no 3. Beleza? Então vejam que explicando assim, não básico, eu fui aprender isso só nesse semestre, não vou mentir, mas leva um certo tempinho aí, né? Dando seguimento aí, enfim, aos nossos estudos. Vou fazer uma representação aqui de 4 alvinhos.
Aqui no meio a gente tem né, o que a gente está tentando acertar. Vamos supor que nesse aqui eu dei vários tiros. Eles tenderam mais aqui para a direita, mas teve alguns tracinhos para cá. Vamos supor que a média dele deu aqui. Nesse outro aqui, eu dei um monte de tiro, pegou aqui em cima, a média dele deu aqui. Nesse aqui eu fui bom, eu dei vários tiros, deu bem próximo aqui ao centro, e a média deu bem aqui em cima. E nesse aqui não foi totalmente aleatório. O que a gente pode falar desses tipos aqui de... Isso aqui, na verdade, a gente pode representar como medições. O que é isso aqui? Isso aqui seria um instrumento que ele não é exato e nem é preciso. Esse aqui seria um instrumento que é exato, ó, ele não é exato, mas ele é preciso. Ou seja, a gente precisa só ajustar o centro, a gente precisa só ajustar o nosso alvo para cá. E a gente vai acertar ele todo. Isso aqui é aquele clássico vendedor de peixe na praia. A gente está lá, é o vendedor, ele vai te vender uns peixes aí. Você olha ele lá na balança dele, sem coisa nenhuma, já tem lá meio quilo. Aí beleza, ele pesou seu peixe lá e deu 10,5 quilos. Você sabe que aquela balança já está acrescida aí de meio quilo. Então você subtrai e você chega no valor real. Seria mais ou menos essa ideia. A gente sabe o quanto a gente erra e sabe que erra isso sempre. Portanto, a gente consegue ajustar aí. Portanto, a gente tem uma precisão. Só que o nosso alvo não está no meio. A gente ajusta o nosso alvo. Esse aqui ele é exato e preciso. Então, esse aqui é top de linha. E esse aqui é uma porcaria. Isso aqui tá pior que segue tiroteio. Por que eu estou explicando isso? Porque com isso aqui, a gente constrói uma coisa muito interessante, que é a curva de erros do nosso instrumento. Então, o que a gente vai ter nessa curva de erros? A gente tem aqui no nosso eixo, vamos chamar de Y, né, o vertical. A gente tem a dispersão. E aqui no X, a gente tem o valor de referência em, em milímetros. Aqui a gente tem o zero. Então, ok, vamos lá. Vamos, por exemplo, para esse 10 aqui, né, que a gente calculou. A gente fez esses cálculos aqui, ó, de tendência e repetitividade. E a gente consegue traçar aqui. Vamos supor, a gente teve lá os valores de referência 5, 10, 15, 20. A gente achou lá que a tendência era 0, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, menos 1 e menos 2. Não vai ser valores exatos assim e unidades desse jeito, mas como exemplo. Vamos supor lá que para a nossa medida 5 a gente achou uma tendência de 1. Para o nosso valor de 10, uma tendência de 1 também. Para o nosso valor de 15, 2. Para o nosso valor de 20, a gente achou 0 como tendência. Depois disso, a gente vem lá a gente faz o uso da repetitividade. A gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a repetitividade, certo? T vezes I padrão sobre raiz de n. Então, calcula para cada valor desse aqui, para 5, para o 10, para o 15, para o 20, de acordo com as medições. E vamos supor que a gente achou uma repetitividade de 1 para o número 5. Ou seja, então é a nossa tendência mais 1. Então, nossa tendência aqui já é 1. Mais 1, 2. Tendência menos 1, 0. Então, a repetitividade para o 10 foi 0.
Então, é a tendência menos repetitividade, dá zero. Tendência mais repetitividade, dá zero. Percebam que vai ser simétrico aqui, certo? A distância do ponto, da tendência à repetitividade. Vamos supor que nesse aqui a gente achou um também. Então, é tendência menos um e tendência mais um. Nesse aqui a gente achou que a tendência, que a repetitividade dele era 2. Então é a tendência que é zero mais 2. Vou escrever bonitinho aqui ainda. Então, vou até deixar traçado aqui. Esse aqui é o zero, certo? Então, olha como o nosso gráfico ficaria. Aqui, tal, tal, tal. O que a gente consegue afirmar desse instrumento aqui? Que na medida 5 ele se encaixa mais ou menos aqui. Ele não é exato e não é preciso, ou seja, a gente tem ele não está em cima do zero, então ele já tem uma variação aqui positiva e tem uma amplitude aqui de valores altos. Vou Ei, espirrando, saúde, amém. Então, não é preciso nem exato. Para o valor 10, o que a gente tem? Na faixa de 10 milímetros dele, por exemplo. A gente tem que ele não é exato, mas ele é preciso. Ou seja, vamos supor que essa dispersão aqui está em milímetros. Ou seja, toda vez que eu medir 10 milímetros nele, no meu instrumento, eu sei que na real aquela medida lá é 11 milímetros. Porque é justamente esse caso aqui. Aqui seria o 0 milímetros e aqui seria o 1 milímetro aqui de dispersão. Né, essa distância aqui que eu falo. Seria 1 milímetro, por exemplo. Que é só ajustar o alvo para cima. Então, é a mesma história lá do peixe. Eu medi lá um instrumento, uma coisa deu 10 milímetros, então na real eu sei que é 11. Aqui é a mesma história do 5 e aqui também. Com isso, a gente consegue ver aí os intervalos que são confiáveis do nosso instrumento. Então, é basicamente isso aí, essa questão aí de erros de medições. Isso provavelmente vai ter na prova de vocês. Às vezes o professor vai dar uma tabela de medidas, você vai ter que tirar o x-barra, vai ter que tirar a tendência e a repetitividade. E o desvio padrão. Então, só relembrando, isso aqui de vermelho é a tendência, isso aqui de cima é a tendência mais a repetitividade, e este de baixo aqui é a tendência menos a repetitividade. Agora, nós vamos falar sobre incertezas. Já é o último tópico aí que a gente vai falar antes de fazer o nosso exercício. Vamos colocar aí, ó, incertezas. A gente tem toda uma definição por trás, sobre o que são as incertezas do tipo A, incertezas do tipo B e assim por diante. Mas eu não vou focar tanto nisso, viu, galera? Incertezas do tipo A, por exemplo, são padrões. Incertezas do tipo B são que não são controláveis. Então, são fatores externos, por exemplo, temperatura, desgaste do instrumento, a resolução, incerteza herdada, assim vai. Então, vamos focar aí no importante. A gente tem as incertezas do tipo A. Então, a gente tem a UEP. Vou dar um zoom aqui. Incertezas do tipo A.
O EP aqui, o que é ele? Deixa eu aumentar um pouquinho o lápis. É, é o erro padrão. Erro padrão. O que é ele? É mais ou menos nosso desvio padrão máximo sobre raiz de n, onde n são, né, o número de medições e essa tendência máxima aqui vai ser qual que é justamente, ó, esse S máximo aqui é o desvio padrão máximo. Ou seja, você fez lá, você tem uma tabelinha. Vou pegar aqui de exemplo. Na verdade, eu já vou fazer a tabela de exercício. Não, agora não. Mas enfim, você vai ter lá a sua tabelinha de medições. Vai ter aqui seu VR. Ok. Então, vou colocar medição 1, 2, 3, 4, 5. Tá difícil. Vamos supor, vou colocar aqui ó, milímetros. Que são os valores de referência. Então você tem lá 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros e 5 milímetros. Vamos supor que aqui você achou lá 0,999. Aqui você achou 1. Esse aqui você é medindo com micrômetro, né? Para ter 3 casas decimais. Aqui 1 também. Aqui 1 também. Aqui 1,001. Ok. Então, você tem lá seu x barra, sua tendência, sua repetitividade. E se você quiser, caso você for montar o gráfico, né? Você coloca aqui tendência mais RE e tendência menos a repetitividade. Para ficar mais fácil na hora aí de você montar seu gráfico. Então, vamos supor aqui, ó, a média deu 1,000. Que eu percebo, isso aqui tudo já está em cima, a gente variou menos 1 para cá e mais 1 para cá. Então, no final, a média é realmente o valor de referência. Vou colocar aqui as casas decimais. Sua tendência, vamos supor que deu 0. Seu desvio padrão deu 0. Ó, tá esquecido o desvio padrão, hein? Vou colocar ele aqui no meio, 0,0007. Sua repetitividade deu 0,0009. Então, tendência mais repetitividade dá 0,0009. Menos repetitividade dá 0,0009. Ok. Bom, continuando aqui, deu 2,006. 0,0006. Você pode tomar uma aguinha aqui enquanto eu preencho aqui. Vou fazer essa divisão aqui, porque isso aqui é opcional. Eu gosto de fazer porque fica mais fácil na hora de fazer o gráfico. Enfim, eu vou continuar colocando aqui somente o desvio padrão. 0,009, 0,0006. O que é essa tendência máxima? Você vai caçar aqui no seu gráficozinho qual foi a tendência máxima. No nosso caso, esse 0,0009 aqui. E o n, no nosso caso, são 5. Então, n igual a 5. Então, é assim que é calculado o erro padrão, que é um dos tipos de erros do tipo A. Porém, não acaba aí. Calma lá. A gente tem também
o, o erro tendencioso, que é justamente sobre a tendência. Esse UTD aqui, que é igual ao quê? É igual a mais ou menos a tendência máxima. Esse mais ou menos aqui é só para indicar, porque pode dar um valor positivo ou um valor negativo. No final das contas, a gente vai tirar módulo de todos esses erros, então, enfim, é bom manter esse mais ou menos aqui só para indicar que pode ser mais ou menos, mas se vai fazer diferença, não vai. Então é tendência máxima dividido por 2, dividido por raiz de 3. Ah, ok. Então é só a tendência máxima, dividido por 2, raiz de 3. Então aqui, você vai vir cá no seu gráfico e caçar a sua tendência máxima. Vamos supor que deu 0,0004, 0,0001. Então, sua tendência máxima foi aqui, ó, seu 0,0006. Então, esse é o TD máximo, tendência máxima. Esse aqui é desvio padrão máximo. E assim vai. E a gente tem as incertezas do tipo B. Vamos ver quantos minutos de aula. Você tá doido? É guerreiro quem assistir até o final, hein? Incertezas do tipo B. A gente tem o erro de resolução, que é justamente a resolução do nosso instrumento. Então é igual mais ou menos a resolução do instrumento sobre 2. Isso aqui tudo sobre raiz de 3 ou raiz de 6. Isso aqui vai vir especificado aí na sua prova e tal. Esse raiz de 3 a gente vai usar quando ele é digital. Nosso instrumento que a gente mediu é digital. E o raiz de 6 quando ele é analógico. Ou seja, digital, quando ele tem um display lá, né, que já te mostra o valor pronto, você só mexe o instrumento, tipo assim, você só justamente só manipula o instrumento, o display já te dá aí qual que é o valor máximo. Ó, qual que é o valor dessa medida. E o analógico é aquele que você tem que ficar olhando tracinhos, tá para cá, tá para lá, olha na escala e assim vai. A gente tem o erro pela temperatura. Então, temperatura influencia sim na medida dos blocos. Por exemplo, aqui esses blocos padrões aqui, que a gente usa, a maioria das vezes, são blocos de aço. Então, o aço ele sofre aí dilatação ou compressão de acordo com a temperatura. Então, como se dá esse erro aqui? É mais ou menos ΔL sobre raiz de 3. Eu só não lembro agora se esses outros dois aqui, ó, podem ser raiz de 6 também. Ou se é só aquele ali. É sim, é isso mesmo. Ou raiz de 6, temperatura também. Então, isso aqui é de acordo com o instrumento que você está utilizando. Ah, então vamos lá. O que é esse ΔL? ΔL é igual a L vezes alfa vezes delta T. Ah, ou seja, esse L aqui vai ser o comprimento máximo aí do seu instrumento, a resolução máxima dele,
Ou seja, aqui vamos estar, por exemplo, utilizando um paquímetro ou um micrômetro, que a extensão máxima dele é 25 milímetros. Ou seja, a gente tem um micrômetro aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui embaixo. Ou seja, essa abertura máxima dele aqui de medições, até mesmo a escalinha dele aqui, é 25 milímetros. Então, é a escala do instrumento. O alfa, por exemplo, o alfa do aço é igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. E a temperatura, geralmente, por exemplo, nas salas com ar-condicionado, você tem aí 20 graus, mais ou menos 2 graus Celsius. Então, portanto, o ΔT é igual a 2, que é justamente aqui, né? A variação da temperatura aí do local onde você está fazendo a medição. A gente tem a incerteza herdada também, o herdado, que o que é esse o herdado aí? A gente tem o herdado, que é o E. O herdado, que a gente tem o herdado, dividido por 2. Se seu instrumento tem escala máxima de 25 milímetros, então o herdado vai ser de 0,4 micrômetros. Se ele tem 50 milímetros, sem certeza aí vai ser de 0,6 micrômetros. E se ele é 150 milímetros, sem certeza a herdada aí é de 1,2 micrômetros. Lembrando isso aqui para um K igual a 2, ou seja, confiança aí acima dos 95%, que é o que vai ser usado. Isso aqui seria um micrômetro, geralmente um micrômetro, e isso aqui geralmente um paquímetro. Aí os mais comuns, digo eu. E chegando no final, você tem a incerteza combinada. Combinada. Que o que que é ela? É raiz de todas essas incertezas aí ao quadrado. Então é incerteza ao padrão, incerteza padrão ao quadrado, de erro padrão. Você tem aí a incerteza de tendência, né, de exatidão ao quadrado. O da resolução ao quadrado, mais o em temperatura ao quadrado, mais o herdado ao quadrado. Ok. Só que tudo aqui você tem uma confiança de 68%, que é aí um desvio padrão. 68%, 68%, 68%, 68%, que também 68%. Logo, para a gente aumentar para o requerido, que é acima de 95% do intervalo de confiança, então a gente parte para o erro expandido. Expandido. Que é o quê? É justamente o, o seu erro combinado vezes o fator K. Que nesse caso aqui, K é igual a 2 para 95% de confiança. Tem os gráficozinhos e tal para mostrar. Nesse caso aqui é por conta dos desvios padrão. Como isso aqui é uma aula mais rápida, para você pegar o conteúdo aí caso você não tenha conseguido estudar, é, não dá tempo aí de estar explicando certinho, detalhadamente, por que que é isso. Mas seria isso aqui, K igual a 2.
para aumentar nosso intervalo de confiança aí para 95%. E é isso. Então essa seria aqui a nossa incerteza expandida do nosso instrumento. Ou seja, o erro do nosso instrumento seria justamente isso aqui. Seria mais ou menos isso. Então, isso é tudo de matéria aí que eu tenho para passar, que vai ser cobrado aí, né, nessa primeira prova de metrologia. Aí, né, para quem fizer metrologia na mesma universidade que eu e tal, ao mesmo tempo. Mas enfim. Então, o que que a gente viu? A gente viu a hierarquia, a gente viu as bases de medidas e suas derivações, a gente viu conversões, como fazer milímetro para polegada decimal, polegada fracionária e ao contrário também. Regras de arredondamento, sendo elas divididas pela resolução do instrumento, ou seja, é, a gente tem que seguir a resolução do instrumento, não dá para dar uma medida mais precisa que a menor resolução do instrumento. Pela norma brasileira, né, regulamentadora, NBR 5891, que se o número após a sua casa significativa for maior que 5, maior ou igual a 5, você arredonda para cima. Se for menor que 5, você mantém o número. A gente fez uns exemplos aqui e a gente tem um meio estatístico, que é o desvio padrão sobre raiz de n menos 2. A gente descobre aí qual que é a casa significativa aí, quando é diferente de zero. O nosso decimal aqui é diferente de zero. Então, o primeiro número que aparece diferente de zero está na segunda casa decimal. Então, quer dizer que para arredondar aqui nosso, por exemplo, nosso x barra, nossa média, a gente deve arredondar ela também para a segunda casa decimal. Depois disso, a gente falou sobre erros de medições, sistemáticos, aleatórios, grosseiros e o total. Esses grosseiros aqui, eu acho que eu não cheguei a falar, mas são os outliers, ou seja, você fez lá um monte de medições aqui e deu um valor aqui. A gente simplesmente desconsidera ele, porque a gente entende que foi um erro, foi alguma coisa que aconteceu, não era para esse valor estar aqui. Então escrevi aqui, ó, outlier, então fora da curva, sei lá. E o total, se é total aqui, é o erro sistemático mais o erro aleatório, que eu vou colocar só para representar. Aqui os erros grosseiros a gente não considera eles porque a gente simplesmente ignora. Por exemplo, você está medindo o bloco em padrão aqui de 10. Todas as suas medidas estão dando lá 10,1, 10,6, 9,98 e do nada você acha lá 5,4. Isso é um outlier, porque não faz sentido aquele número estar ali. A gente passou aí também como fazer essas contas pela calculadora para adiantar a nossa vida. Sobre a curva de erros e sobre as incertezas do tipo A e do tipo B. E também a incerteza total aí do nosso instrumento. Agora, vamos para um exercício. Vamos ver se eu divido. Já deu 1h e 8 minutos. Eu vou tomar um café e eu vou postar outro vídeo. Eu vou colocar esse para subir. E o vídeo de exercício eu vou subir aí depois desse. Vai ser até melhor para, às vezes, quem já sabe o conteúdo só quer relembrar através de um exercício. A gente vai conseguir passar bem rapidinho nele. Então, agradeço você que ficou até o final. Muitíssimo obrigado por estar aí disponibilizando 1 hora do seu dia para poder aí me ouvir. Às vezes meia hora, né? Às vezes alguém vai assistir isso no 2x. Enfim, muito obrigado. Até mais. Boa sorte. Fui.